A meditação de hoje, terça-feira, 31 de janeiro de 2023, tem como título Reis e Profetas. O texto bíblico está em Gênesis 17, 5 e 6, que diz: O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituir pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. O Antigo Testamento era a Bíblia do povo judeu. Os 11 primeiros capítulos do Gênesis tratam da origem da humanidade em geral. Eles trazem informações sobre as primeiras gerações, o recomeço com a família de Noé após o dilúvio e as gerações seguintes até Abraão. Então, a partir do final do capítulo 11 e ao longo de todos os livros do Antigo Testamento, a mensagem diz respeito ao povo de Israel. Por isso, quanto mais soubermos sobre a história de Israel, melhor será a nossa compreensão da mensagem do Antigo Testamento. Um dos mais significativos períodos dessa história foi o da monarquia, cerca de 1050 a 586 a.C. Ele se iniciou com a escolha de Saul como primeiro rei e continuou até a destruição de Jerusalém nos dias do rei Zedequias. Esse período pode ser dividido assim: Reino Unido, cerca de 1050 a 931 a.C. As 12 tribos permaneceram unidas sobre a monarquia durante 120 anos, nos reinados de Saul, Davi e Salomão, sendo que cada um deles reinou por 40 anos. Reino dividido, 931 a 722 a.C. Quando Roboão começou a governar, houve um grande descontentamento com a postura do novo rei, que não quis aliviar os impostos. Como resultado, 10 tribos elegeram outro rei, Jeroboão. A partir de então, passaram a ser duas nações, com religião, territórios e reis separados. 1 Reis 11, 26 a 12, 24. Esse período prosseguiu até Salmanaser V, rei da Síria, destruir as 10 tribos. 2 Reis 17, 1 a 12, e 22 e 23. Reino remanescente, 722 a 586 a.C. O reino de Judá, ao sul, formado pelas tribos de Judá e Benjamim, continuou até que, imitando Israel em sua rebeldia contra o Senhor, acabou sendo derrotado por Nabucodonosor, rei de Babilônia. 2 Reis 17, 18 e 2 Crônicas 36, 11 a 20. Com demasiada frequência, os reis e seus oficiais, em vez de servir como exemplo de fidelidade para os demais cidadãos, eram os primeiros a se afastarem dos caminhos de Deus. Para se contrapor a isso, Deus suscitava seus profetas, que ofereciam ao povo uma forte e fiel liderança espiritual. Suas mensagens são para nós, ainda hoje, fonte de bênçãos em tempos desafiadores. Ore comigo agora. Bondoso Deus, grandioso Pai, obrigada, Senhor, por ter deixado registrado aqui para nós a história do povo de Israel. Através da história do seu povo, nós conseguimos aprender muitas coisas. Aprendemos com os seus acertos e aprendemos com os seus erros. Obrigada por nos contar a história de reis, dos seus profetas, que são tão importantes para nós hoje. E obrigada porque essas mensagens, como o pastor disse, nos ajudam, né, e são fonte de bênçãos nesses tempos desafiadores que estamos. Obrigada por tanto e não merecemos nada. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado.